de coluna lombar. Perfil de coluna lombar, nós vamos posicionar o paciente lateral. Então, nós vamos pedir o paciente para girar. E aí é interessante o paciente levar a mão direita na orelha direita, mão esquerda na orelha esquerda, posicionar o paciente totalmente em perfil e aqui nós vamos alinhar a coluna. Interessante que as pernas elas estejam um pouco flexionadas e aí nós atentarmos para que o paciente ele não tenha nenhuma rotação tanto para a parte anterior quanto para a posterior. Importante que ele fique totalmente em perfil. Outro detalhe muito importante nesse tipo de exame, o paciente quando ele tem a parte torácica um pouco mais estreita ou a parte do quadril mais larga, nós vamos trabalhar com uma angulação caudal de 5 a 8 graus. Então, fazendo isso aqui, nós sabemos que a coluna ela projeta-se mais na região posterior, mais na região dorsal. Então, nós vamos projetar o raio mais para a região posterior. E aí nós vamos avaliar também as mesmas estruturas. Achei a crista ilíaca do paciente, raio central, ele é projetado aproximadamente 5 centímetros acima da crista ilíaca. E aí nós vamos colimar toda a região de interesse. Alinhar o raio central com o meio do chassi ou receptor de imagem e evitar qualquer tipo de rotação. Então, caso o paciente tenha esse aumento no quadril ou esse estreitamento na região torácica, nós vamos avaliar essas estruturas e aí sim nós vamos fazer a angulação. Na imagem radiográfica nós vamos visualizar o que isso vai interferir ou não no resultado final. Então nós vamos agora avaliar a imagem radiográfica. Nessa imagem radiográfica nós temos o nosso perfil de coluna lombar. E nós vamos avaliar aqui nossas estruturas e falar sobre alguns cuidados importantes. O primeiro cuidado é que esteja num perfil verdadeiro. O segundo cuidado que nós falamos no posicionamento é avaliar a estrutura física do paciente. Perdão, a estrutura anatômica do paciente. Por quê? Se o paciente ele tem um quadril mais largo ou uma região torácica mais estreita, nós vamos trabalhar com angulação. E o que isso interfere na imagem radiográfica? Interfere justamente aqui na visualização do espaço discal. O paciente ele tem a parte do quadril mais largo, um exemplo, e nós não trabalhamos a angulação necessária, nós vamos visualizar aqui o fechamento desse espaço discal pelas vértebras. E aí a coluna lombar ela vai ter um eixo de angulação. E aí basicamente o que nós avaliamos? Nós temos em perfil, nós vamos ter perfil lateral, quando nós olhamos a vértebra, uma posição em AP, é como se ela tivesse a região lateral direita e a região lateral esquerda. E aí a região lateral direita, ela projeta-se mais inferior, um exemplo, e a região lateral direita projeta-se mais superior. Isso vai acontecendo em todas as vértebras e é como se nós não conseguimos visualizar bem esse espaço discal aqui. Então, por isso que nós precisamos avaliar essa estrutura do paciente. E aqui nós temos nosso corpo vertebral. Na região posterior aqui nós temos o nosso espaço intervertebral. Projetando-se mais posterior, nós temos o nosso processo espinhoso. Projeta-se aqui, lembrando que ele é um pouco mais robusto nas vértebras lombares.
E aqui é interessante nós avaliarmos já também que nós temos a ponta da região anterior da coluna lombar. E olha aqui, nós temos a nossa região sacral. Então, quando nós fazemos o nosso AP de coluna lombar, o que acontece? Nós projetamos de antero para posterior, tá? E aí essa região aqui, ela sobrepõe essa, e aí nós não conseguimos visualizar o espaço discal entre L5 e S1, né, que é o sacro. Aqui nós temos essas informações, nós conseguimos ver algumas costelas sendo projetadas, as flutuantes, e nós temos essa imagem radiográfica. Logo acima aqui nós temos essa linha, que é da crista ilíaca, projetada-se no osso do ilho. Nós temos essas informações da coluna lombar. Aqui, numa vista mais ampliada, nós também conseguimos a faceta articular inferior e a faceta articular superior, e no meio nós temos a articulação interapofisária ou articulação dos processos articulares. Outros vão conhecer como articulação zigoapofisária. Visualizamos aqui parte do processo espinhoso e aí nós temos aqui o corpo da vértebra, forame intervertebral. Logo atrás aqui temos o nosso pedículo. E lembrando, pedículo e lâmina formam o forame vertebral.